Pessoal, já vim trazer um vídeo para vocês falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Cavaleiro Branco, o Cavaleiro Vermelho, o Preto e o Amarelo. Vocês já se atentaram que os 4 cavaleiros eles têm uma cor em específico? E que os continentes também são representados por cores? Já parou para pesquisar sobre isso? O Cavaleiro Branco, ele é neutro, porque o branco ele representa o continente ártico, que é a Antártida, mas o vermelho ele representa as Américas, o preto representa a África e o amarelo a Ásia. E se você olhar no nosso cenário atual, e tem pessoas que são exatamente desses lugares, pessoas importantes do nosso cenário. O primeiro é o branco, que é Trump, que eu não vou falar dele agora, porque ele é aquele que veio preparar o caminho para o anticristo. Muitas pessoas estão dizendo que ele é um anticristo, mas ele não é um anticristo, entende? Porque Israel não aceita um Messias que não for judeu, que não for da etnia deles, então ele não se encaixa nesse parâmetro. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre o Cavaleiro Branco. E cada um desses cavaleiros, dessas cores, eles representam também os 4 elementos, que o branco é o ar, o vermelho é o fogo, o preto representa a água e o amarelo ele representa a terra. Até porque se você olhar aí, tem lá na Bíblia, está escrito a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E eu acredito que está falando sobre isso também, né? Um presságio para mais à frente. E também os 4 que estão no cenário que representa esses 4 cavaleiros. O primeiro que representa as Américas é o Papa Leão XIV, né? Ele é da onde? Dos Estados Unidos. Assim como o Trump também é dos Estados Unidos. Então será que ele representa o dragão vermelho que a Bíblia está falando? Mas à frente eu vou ler e vou dizer para vocês. E também o Cavaleiro Preto é Elon Musk, que é da onde? Da África, que é o cavalo o cavalo do Cavaleiro Preto. Você entende? E o amarelo, que é a Ásia, representa quem? Jared. E cada um deles, cara, um veio trazer a falsa paz, que é o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Vermelho, ele veio trazer a guerra. O Cavaleiro Preto, ele veio trazer a fome. E o Cavaleiro Amarelo, ele representa a morte, que o inferno segue ele. Porque Satanás é aquele que traz a morte, o espírito da morte, o anjo da morte. É ele, vocês entenderam isso? Que são 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, e 4 estações também, outono, inverno e verão. E tem também quatro principados que serão libertos também mais à frente no livro de Apocalipse. Cara, então isso tudo, pessoal, tem uma ligação. Tem pessoas aí que tá dizendo que o primeiro selo foi aberto agora. Não cai nessa não, pessoal. Nós não estamos no primeiro selo. Já estamos no segundo selo do livro de Apocalipse, que foi o Cavaleiro Vermelho, que veio trazer guerra. Portanto, quando esse segundo selo foi aberto, houve uma guerra lá entre o Egito e outro país lá que eu não me recordo, mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado falando sobre isso. Entenderam? Porque foi lá próximo ao conclave que teve quando o Papa Francisco morreu, que eles fizeram conclave para poder para poder anunciar outro Papa, escolher outro, que seria o 8º cavaleiro, que é o último. Então, tem muitas pessoas aí falando besteira, cara. Eu não caio nessa. Leiam a palavra de Deus, entendeu? Peça o discernimento ao Espírito. E que o Espírito vai te dar discernimento sobre a palavra dele. Por mais difícil que seja ler a Bíblia, busque, cara, o Espírito Santo, que ele vai te dar discernimento. Porque eu falo para vocês que difícil não é. As pessoas que não conseguem discernir o que está escrito ali. Porque a Bíblia, ela o Apocalipse, né? É um livro de interpretação. Você tem que saber interpretar o cenário que está diante de nós. Entende? Então, pessoal, nós estamos muito perto aí de acontecer outras coisas. Eu acredito que o próximo cavaleiro é o preto, que vai trazer fome para o mundo.
Portanto, o cara que está preparando o caminho para o anticristo é Donald Trump. Portanto, eles assinaram lá o acordo de paz entre Israel e a Palestina, né? Que é o Hamas. Mas já acabou o acordo. O cessar-fogo já acabou, pessoal. Não é ele que vai assinar o acordo de paz, não, pessoal. O cenário já está dizendo tudo. Que tem um homem preparado para isso, que é o Messias, que é o Messias de Israel, que é o anticristo pra gente. Vocês entenderam? E, pessoal, esteja acordado, porque o Senhor deixou sinais pra gente quando essas coisas iriam acontecer. Você entende que esses selos, eles são precedidos por sinais. Porque geralmente acontece alguma coisa assim e daqui a pouco aparece alguma pessoa no cenário. Vocês entenderam? É igual esse Cavaleiro Preto, que eu acredito que seja o Elon Musk. Você já viu o nome da empresa dele? Que é a Tesla. Aquilo dali é um T de Tammuz, pessoal. Aquilo dali é um T no formato de uma balança. Ou vocês não perceberam isso? E a balança está representando isso, a fome. É uma medida de trigo por um dinheiro, a escassez. Vocês entenderam ou não? Entende? E a África é um país o quê? Preste atenção, é um país escasso. E esses 4 cavaleiros aqui, eu acredito que eles estão representando os 4 cantos da Terra. Norte, Sul, Leste e Oeste. As 4 estações. Vocês entenderam, pessoal? E o próximo é o Cavaleiro da Fome. Então eu digo para vocês, se preparem, se preparem. Porque o valor dos produtos alimentícios eles vão subir muito daqui para frente. Porque o próximo que tá para vir aí é o preto. E ele vai trazer fome, vai trazer miséria para o mundo. Estejam preparados. E eu quero terminar esse vídeo lendo Mateus 24, 37 ao 39. Que não é para a gente estarmos dispersos, mas sim estarmos alerta aos acontecimentos. E vou ler para vocês aqui do versículo 37 em diante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês entenderam como que as pessoas elas estão desligadas dessas coisas? As pessoas estão dispersas, cara. As pessoas estão dessa maneira ali, como nos dias de Noé. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aqui eu entendo que aquilo dali é uma distração. As pessoas elas andavam distraídas. Elas não estavam nem aí para os acontecimentos futuros. O qual estava anunciado de que ia vir um dilúvio. Deus deu 120 anos para aquele povo se arrepender. E aquele povo não se arrependeu. E eu digo para vocês hoje, se arrependam dos seus pecados, cara. Se volta ao Senhor Jesus, porque os tempos eles são difíceis. E não vai melhorar, meu irmão. Não vai melhorar. Não adianta que não vai melhorar. Porque se você acha que esse governo que está aqui no Brasil ele foi colocado ali inocente, claro que não. Ele veio para trazer uma crise para o nosso país. Portanto, hoje eu estava assistindo um vídeo no Instagram de que o cara mostrou o preço dos alimentos em 2021 e agora. Cara, subiu muito. Subiu 110%. O café era R$ 8, agora tá R$ 30, se eu não me engano. Cara, você entende? Eles estão preparando o caminho dele, cara. O caminho do anticristo, o caminho do falso profeta. Eles estão preparando o caminho para que eles venham. Esse Trump aí é o cara que está preparando o caminho. Trump, ele é um João Batista da Bíblia. João Batista, ele preparou o caminho de quem? De Jesus. E Trump é o cara que está preparando o caminho do falso profeta. Portanto, assim como João Batista tinha um parentesco com Jesus, assim também Trump tem um parentesco com esse anticristo, o falso Messias, que é Jared Kushner. Eu falo para vocês que é ele, o anti-Messias. Ele é genro de Trump, pessoal. Reparem, pessoal, as escrituras batem muito com as coisas que estão acontecendo no nosso momento. Vocês entendem? Assim, ele é uma réplica de um anticristo, ele é uma réplica de Jesus.
Assim como aconteceu com Jesus, assim também é com ele, porque é muito parecido. Só que os religiosos não aceitaram Jesus, mas vão aceitar esse falso Messias, né? Que é um juiz para Israel. Ele vai julgar Israel, ele vai moer Israel, porque Israel não aceitou o Senhor Jesus. Mas essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que venha chegar mais pessoas, que você tenha entendido o que eu falei aqui hoje. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que todas se convertam ao nosso Senhor Cristo Jesus poderoso. Obrigado pela sua atenção, pessoal. Fiquem com Deus, até uma próxima. Valeu.